Olá, querido, tudo bem com você? Nós vamos pensar de novo em Abraão e no chamado que Deus fez a Abraão. É interessante que no capítulo 12 do livro de Gênesis, o capítulo 12 começa com a expressão: o Senhor disse a Abraão. É a voz de Deus, é Deus falando. Abraão ouviu a voz de Deus. E nessa palavra de Deus a Abraão, o Senhor estava dizendo: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua terra. Deus faz uma promessa. Abraão precisava crer nisso tudo. Abraão precisava acreditar nisso tudo. Deus estava dizendo coisas novas a ele. Abraão não tinha um relacionamento com Deus. Abraão estava firmado na sua terra, no meio da sua parentela, firmado na casa de seu pai. Ali Abraão tinha tudo o que ele precisava. Tinha segurança, tinha conforto, tinha amigos, tinha parentes, tinha trabalho. E ali ele tinha a vida dele, os planos dele. O futuro de Abraão, o futuro que ele tinha sonhado para ele, para a família dele, estavam ali. Ele crescera ali, ele viveu toda a vida dele ali. E de repente, Deus chega, um Deus que ele não conhecia, Deus chega e diz para ele: sai daqui, rompe com tudo isso e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Era a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus e confiar na voz de Deus. É interessante que Abraão se dispôs a ir para onde Deus havia dito para ele ir, mas no meio do percurso algumas coisas começam a acontecer. Ele precisa parar em Harã e depois ele sai de Harã e vai na direção da terra que Deus apontou para ele, que era Canaã. Deus então, no capítulo 12, diz que ali ele daria aquela terra a eles. Diz o verso de número 7 que o Senhor apareceu de novo a Abraão, e agora não é a voz, agora a Bíblia diz que ele apareceu a Abraão e disse: darei a você esta terra. Agora Abraão está vendo alguma coisa, mas ele precisava continuar acreditando que aquela terra fosse dele, seria dele. É fé, é confiança. Da mesma forma, nós precisamos ter fé e confiança nesta palavra, que é a palavra de Deus, que traz revelação em Jesus Cristo, que afirma que Jesus perdoa os nossos pecados, que afirma que Jesus tem promessas lindas e maravilhosas para cada um de nós, e Ele tem um plano lindo para mim e para você. É interessante que Abraão edifica um altar e ele adora ao Senhor. Mas a Bíblia diz no verso de número 10 aqui do capítulo 12, que havia fome na terra. Olha Abraão enfrentando algumas dificuldades. Abraão estava na casa dele, na família dele, na terra dele, ali ele tinha segurança, ele tinha tudo. Agora ele vai para uma direção que Deus falou a ele, e ele está crendo, ele está firme, ele está animado, mas de repente começam a surgir as dificuldades, começam a aparecer os problemas. E aí a fé começa a dar lugar à dúvida, a convicção começa a dar lugar ao medo. E Abraão então desce para o Egito, e ali Abraão já inventa uma história sobre Sara, sua mulher, porque ele já está preocupado com tudo aquilo. É interessante que nós vivemos estas mesmas fases de Abraão. Às vezes nós temos medo, temos dúvida, às vezes nós achamos que as coisas não vão acontecer como a palavra de Deus diz e como Deus diz, mas nós vamos ter confiança, aprender a ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus. Muitas vozes vão falar ao seu coração e à sua mente. Muitas vezes você vai ouvir afirmações no seu subconsciente e pessoas serão usadas para tentar destruir os seus sonhos, para tentar abortar os teus sonhos, para fazer morrer aquilo que está dentro de você. Mas você não pode dar ouvido a essas vozes e a essas pessoas. Você precisa dar ouvido à voz de Deus, que diz que você é filho amado, querido, especial, que em Jesus os seus pecados estão perdoados. Se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado, Ele já te perdoou, Ele já te deu vida eterna e Ele já escreveu o seu nome no livro da vida, e você receberá a parte da herança com o Filho. Então, ouça a voz de Deus, discirna a voz de Deus e creia, acredite mesmo de verdade e se entregue ao Senhor de todo o seu coração. Abraão fez assim, e Abraão se tornou amigo de Deus, se tornou um homem de fé e é uma referência, um modelo para mim e para você. Que você seja assim também para todos aqueles que vivem ao seu redor. Tenha um grande dia, Deus te abençoe, fique na paz.